Oi, gente, tudo bem? Então, vamos dar continuidade na nossa aula de calculadora científica e nessa segunda parte eu vou abordar então os conceitos de potenciação, que é quando a gente pega e eleva um número numa potência, e também eu vou aproveitar para ver um pouco de notação científica, que é uma forma de representar os números, né, quando tu multiplica um número por uma potência na base 10. Algo que é bem importante a gente ver isso praticamente em todo o curso. Então vamos começar com a potenciação. A potência mais básica é quando a gente eleva o número ao quadrado, ou eleva na 2, né? Basicamente representado por x ao quadrado. Na minha calculadora aparece aqui, essa tecla. Quando a gente eleva um número ao quadrado, por exemplo, 2 ao quadrado, a gente simplesmente pode apertar o número que a gente quer e depois aperta a função ao quadrado e chega no resultado. Ou também quando a gente pode elevar o número 3 ao quadrado, que vai dar 9, né? Que é a simples multiplicação desse número por ele mesmo, que vai chegar no resultado que a gente quer. A outra potenciação comum que a gente usa é quando a gente eleva ele na 3, ou eleva ao cubo, representado por x ao cubo, né? Na minha calculadora fica aqui, esse botão. Quando a gente pega um número e eleva ao cubo, é a mesma coisa que elevar ao quadrado. Tu aperta ele e aperta a função elevar ao cubo, e ele dá o resultado. É importante lembrar também que elevar ao cubo significa multiplicar um número por ele mesmo 3 vezes, né? Como vocês estão vendo aqui. E aí o resultado vai dar os mesmos que a gente calculou na calculadora. Tá, mas se a gente quiser elevar um número uma outra potência, por exemplo, elevar uma potência que seja diferente de 2 ou de 3, a gente pode escolher através dessa função aqui, dessa tecla. Na minha calculadora é essa tecla aqui, ó, que parece um tio. Essa função aqui, tu pode elevar um número, uma potência e escolher a potência. Por exemplo, 2 elevado a 5. Tu vai ter que simplesmente escrever 2, apertar a tecla e 5. E dessa forma tu consegue elevar o 2 na potência de 5. Note que essa forma de escrever aqui não é só para calculadora, né? Tu também pode usar ela para escrever em vários locais, em sites, redes sociais, enfim, qualquer lugar onde não dê para escrever sobrescrito, né, com um número elevado no expoente, tu pode simplesmente representar dessa forma, que também é aceita, né, matematicamente aceitável e entendível. E o resultado aqui vai ser 32. Vamos pegar outro exemplo, então, o 3 elevado na potência de 4, na quarta potência. 3 eleva na 4. E o resultado vai ser 81. Né? Bem tranquilo e fácil. Só que é importante eu falar para vocês que em muitas calculadoras o botão de elevar na potência não vai ser esse. Vai ser esse aqui, x elevado na y, né? Ou também, em algumas calculadoras, tem y elevado na x. Por exemplo, eu vou pegar aqui e mostrar para vocês uma calculadora bem antiga que eu tenho. Dá para ver que ela é antiga, não só pelo acúmulo de poeira e sujeira ou durex aqui em cima, mas também pelo sistema de como ela representa as funções. Né? É um sistema mais antigo. E aqui dá para ver que a função de elevar na potência é essa aqui, né? X elevado na y. Então vocês vejam aí qual tecla que é a que eleva o número numa potência. Algumas funções elas mudam, né, a forma como ela é representada de modelo para modelo de calculadora. Quando tiver uma função com uma tecla muito diferente, representada de uma forma muito diferente, eu vou pegar e trazer essa calculadora antiga para demonstrar para vocês como é que seria em um modelo diferente, certo? Então,
e elevar na negativa. A gente também pode, o expoente, o número da potência, ser um número negativo. Como é que a gente faz? A gente seleciona a função de elevar na potência e depois coloca um número negativo que tu quer no expoente. Por exemplo, 2 elevado na menos 5. Tu pode escrever dessa forma aqui, como eu vou mostrar na calculadora. 2 elevado na menos 5, que vai dar isso aqui. Então, vai ser esse resultado aqui. Só que note que quando tu tem isso aqui, um número negativo no expoente, tu pode fazer um truquezinho, que é tu botar ele para baixo, ele vai ficar na forma de fração, tu coloca toda a base, todo o número inteiro vai para baixo da fração e tu troca o sinal do expoente. Nesse caso aqui vai ficar igual a 1 sobre 2 na 5. Ó, tu trocou o sinal, tirou o negativo. E aí tu pode resolver por esse jeito aqui. 1 sobre 2 na 5 vai ser 1 sobre 32. E 1 sobre 32 vai dar o mesmo resultado que tu tinha calculado antes. Olha ali. Tá, mas é importante também falar que, eu não sei porquê, mas em algumas calculadoras eles não vão aceitar essa tecla de negativo aqui, quando tu apertar para negativo no expoente. Quando tu for botar um negativo no expoente, nessa parte de cima, tu só vai conseguir colocar apertando essa tecla aqui de mudar o sinal. Vocês vão ver ela melhor mais para frente. Ok. Então vamos pegar outro exemplo aqui. 3 elevado na menos 4. 3 elevado na menos 4, então seria dessa forma que tu iria colocar, que vai dar esse resultado. Mas, né, tu também pode pegar esse número aqui e passar para baixo. E aí vai ficar 1 sobre 3 na 4, que vai dar 1 sobre 81, que vai dar o mesmo resultado de cima. É importante vocês saberem essa regrinha, porque ela pode ajudar em alguns cálculos. E chegamos na fração. Então, como vocês viram, frações e potenciação, elas têm uma relação entre si, né? E é importante a gente ver isso. Quando vocês tiverem uma fração com potenciação, vocês conseguem fazer alguns truquezinhos, manipular os números de forma que facilite o cálculo e que de forma que vocês cheguem nos números que vocês queiram. Por exemplo, vamos dar uma revisada. Quando a gente tem um número elevado na potência de 1, o resultado vai ser igual a ele mesmo. Olha ali, 3 elevado na potência de 1 vai ser igual a ele mesmo, que é o 3, certo? Então, se a gente tem um número elevado na menos 1, vai ser igual a ele, só que, como a gente tem um menos aqui, a gente pode simplesmente tocar a base, que é o 3, para baixo, que vai ficar igual a 1 sobre 3. E se a gente for calcular, a gente vai ver que 3 elevado na menos 1 vai ser igual a 0,333 infinito, que é o mesmo resultado de tu dividir, 1 sobre 3, certo? O que mais que a gente tem aqui? E agora, se a gente tiver 1 sobre 3 elevado na menos 1, o contrário a gente também consegue fazer. Se um número está negativo aqui embaixo, aliás, qualquer expoente que tiver embaixo de uma fração, tu pode elevar ele para cima, trocando o sinal. Então, se tu tiver, por exemplo, 1 sobre 3 elevado a menos 1, esse 3 na menos 1 pode ir para cima e vira 1 vezes 3 elevado na 1, que vai dar igual a 3. Vocês podem ver aqui. Se tu pegar 1 dividido por, abre parênteses, para mostrar tudo que está embaixo da fração. 3 na menos 1, fecha parênteses, o resultado vai ser 3, certo? Ok. Agora esse exemplo aqui. Então, se a gente tem isso aqui, a gente pode fazer o quê?
aqui como está em menos 2, a gente pode tocar para baixo, que vai ficar 8 dividido por 2 ao quadrado, que é igual a 8 dividido por 4, que vai dar 2, como vocês podem ver aqui. Se tu fizer dessa forma na calculadora, ela vai entender, ela já vai te dar o resultado direto, que é 2. Mas é importante que vocês saibam chegar no resultado sozinhos. Vamos pegar outro exemplo. 2 dividido por 3 na menos 2. Nesse caso aqui, menos 2, tu pode jogar o 3 para cima, que vai ficar 2 que multiplica 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9. E 2 vezes 9 vai dar 18. Olha ali. E na calculadora, tu pode calcular isso. Certo? Tá, agora a gente vai ver a notação científica. O que é a notação científica? Ela é uma forma de representar os números. Simplesmente isso. Por exemplo, se tu tem o número 10.000, tu pode representar ele por uma potência na base 10. Apenas somando o número de zeros aqui, que no caso é 4, e aí vai ficar 10 elevado a 4. Ou números muito pequenos, por exemplo, 0,001. Né? É basicamente a mesma coisa. Tu soma o número de zeros, só que como o número é menor do que 1, ele é um número com vírgula, ele vai ficar com expoente negativo. E aí vai ficar 10 elevado na menos 3. E é extremamente importante que vocês saibam fazer isso. Por quê? Porque a calculadora tem uma função para fazer notação científica. Ela consegue converter números em notação científica. Só que não adianta nada se vocês não souberem calcular com esses números, se vocês não souberem manusear esses números. Né? É que nem ter, sei lá, uma panela na cozinha. Não é porque tu tem uma panela que tu vai se tornar um bom cozinheiro, vai saber fazer um monte de receita. Da mesma forma, não adianta tu ter uma calculadora que transforma números em notação científica se tu não sabe calcular, multiplicar, não sabe converter notação científica para número e vice-versa quando precisar, porque vai ter cálculos que tu vai precisar manusear, manipular esses números de uma forma que a calculadora não vai saber fazer isso. Então é por isso que eu quero que vocês saibam o princípio, o fundamento da notação científica. Mas vamos ao que interessa, né? A calculadora tem um modo científico, ou mode sci. Sci vem de science, ou scientific, de notação científica, que é essa tecla aqui, ó, do mode. O que vocês vão fazer? Vocês vão apertar essa tecla aqui 3 vezes. E aí vai chegar nessa opção aqui. Vocês chegam com essas opções aqui. Aí tu vai selecionar o Mode Sci, tu vai apertar a tecla 2 para selecionar esse mode. E aí ele vai te perguntar quantos algarismos significativos tu quer, ou seja, o número de algarismos que tu vai pôr na tua notação científica. Vamos pôr, por exemplo, o número 2. Ele ali, ó. Aí, deixa eu dar zoom para vocês verem. Aí ele ficou com 2 algarismos significativos, né? A unidade e a vírgula e o número depois da vírgula, né? 2 algarismos, vezes 10 elevado na potência. Aí, qualquer número que tu digitar, qualquer resultado de qualquer conta que tu fizer, vai ser encaixado dentro desse formato. O número vai ser expresso nesse padrão aqui, certo? Então, vamos pegar, por exemplo, os números que a gente já tinha feito aqui. 10.000, por exemplo. Se tu digitar esse número, ele vai ficar como ali, ó, 1,0 vezes 10 na 4, que é exatamente o que a gente tinha calculado aqui, 10 na 4, né? Só que ele botou 1 porque ele quer estar com algarismos significativos, né? Que é a mesma coisa que multiplicar por 1 aqui. E aqui também. Só que esse 1 é opcional, tu pode escolher escrever ele ou não, né? Não faz diferença. E o 0,01, 0,001. Se tu digitar ele, ele vai dar como 1,0 vezes 10 na menos 3. Olha ali o menos, ó. Então vai ficar desse jeito,
que é exatamente como fica na notação científica, certo? Então vamos continuar com exemplos, né? Por exemplo, nem sempre os números são só a potência na base 10. Às vezes eles são números que não são múltiplos de 10. Por exemplo, 5.000. Né? Tu tem ali, como é que fica em notação científica? Tu vai pegar o número mais relevante à esquerda, né, que é o 5, e vai contar o número de algarismos, né, de zeros que tem depois dele. Que aqui são 3, então vai ficar 5 vezes 10 na 3, certo? Que é assim que a calculadora vai fazer também. Olha ali, 5.000 vai ficar 5 vezes 10 na 3. Né? Aqui ele apareceu com dois algarismos. Né? 5,0 é a mesma coisa que 5. Tá? Não vão achar que isso aqui é 50. Aí, vamos pegar esse exemplo aqui, número com vírgula. A gente pega o número mais relevante e conta a quantidade de zeros aqui. Aqui são 4 zeros. Só que como ele é um número pequeno, né, menor do que 1, com vírgula, ele vai ficar com expoente negativo. Então aqui vai ficar 3 que multiplica 10 na menos 4, porque tem 4 zeros, certo? E se tu digitar isso na calculadora também, vai aparecer como notação científica, certo? E também funciona como, por exemplo, 23.000. Se tu for transformar em notação científica, tu tem que, de novo, ver o número mais relevante à esquerda, vir aqui, colocar uma vírgula depois desse número, e aí tu vai contar todos os algarismos aqui desse lado como se fossem zeros, né? Aqui o 3 tu vai contar como zero, então vai ser 4. Então tu vai ficar com 2,3 vezes 10 na 4, certo? E é dessa forma que tu vai fazer. Na calculadora vai ficar desse mesmo jeito. Olha ali. E com números com vírgula, como é que fica? 0,0012. Tu vai pegar o número mais relevante à esquerda, que não é um zero, vai colocar uma vírgula entre ele e o resto, e tu vai contar os números de 0 à esquerda. Né? Dessa vez o 2 tu não vai contar como zero, como tu fez aqui, porque o 2 está do outro lado. Então tu vai contar esses zeros, que vão ser 3, como eles são número com vírgula, vai ficar menos 3. Então vai ficar 1,2 vezes 10 na menos 3. E é assim que vai ficar na calculadora também. Se tu digitar 0,0012, vai dar 1,2 vezes 10 na menos 3, certo? Tá, mas e eu não quero dois algarismos, eu quero três algarismos significativos, né? Eu quero representar, por exemplo, esse número aqui com esses três algarismos significativos dele. Como é que eu faço? Bom, aí tu vai de novo, né? Apertar Mode 3 vezes, vai selecionar 2 por causa da moda científica, e quando a gente perguntar a quantidade de algarismos significativos, tu vai apertar 3, porque tu quer 3 algarismos significativos. E olha ali, ó, agora ele está com 3 algarismos, 3 zeros, né? Que é a unidade antes da vírgula e os 2 zeros depois da vírgula. São os 3 algarismos significativos que tu pediu. Então, qualquer número que tu for digitar, por exemplo, esse aqui, ele vai ficar com os 3 algarismos significativos dele, né? E vai ficar desse jeito. Entenderam? Ah, mas e agora? Se tiver mais algarismos dentro do número, por exemplo, esse aqui. Esse aqui tem 4 algarismos. Como é que fica? Bem, tu vai pegar o número mais relevante à esquerda, que é o 5, botar uma vírgula nisso aqui e contar o que não for, né? O que contar todos os outros algarismos como zero, e aí vai ficar 5,3 tananã, vezes 10 aqui seria 4. Só que como tu pediu três algarismos significativos, tu vai pegar esses três aqui, ó, e então ele vai ter que arredondar esse 7 aqui, para conseguir colocar na notação científica, que vai ficar 5,38 vezes 10 na 4, né? E a calculadora vai fazer isso. Se tu for digitar
o número 53.790, olha ali, ó. Como tu pediu 3 algarismos, ele arredondou aquele 7, né? Então a calculadora, ela além de fazer notação científica, ela ainda faz arredondamento, né? A calculadora faz arredondamento por várias funções. Esse é um dos jeitos de arredondar, né? Tu pode fazer isso. Então, é uma dica boa, né? Se tu não tem segurança de arredondar o número ou tiver preguiça, já quiser os números arredondados, tu pode selecionar um modo científico e apenas selecionar o número de algarismos significativos que tu quer. Acho que até é uma boa assim para analítica, né? Que a analítica pedia números exatos de algarismo significativo. Mas tu também pode fazer isso para dízimas periódicas, né? Números com vírgulas que são infinitos, por exemplo, 0,6666. Se tu pegar esses números e fizer converter eles para notação científica com 3 algarismos, olha ali, ó, como tu pediu 3, ele vai arredondar esse terceiro 6 aqui para 7. E aí vai ficar 6,67 vezes 10 na menos 1. Menos 1 por quê? Porque só tem um zero aqui desse lado. Então vai ficar na menos 1, certo? O que mais? Ah, tudo bem. Eu sei transformar números do papel para notação científica com a calculadora. Mas como é que eu faço o contrário, né? Como é que eu escrevo números já em notação científica para a calculadora? Por exemplo, esse 5 vezes 10 na 3. Como é que eu digito ele aqui na calculadora? Como é que ela entende essa notação científica? É para isso que tem a função ESP, né? Que é esse botão aqui de baixo. A função ESP ele é basicamente multiplicar por 10 e elevar na potência, né? Então, pode escrever 5ESP3 e ela vai entender que é 5 vezes 10 na 3. Olha ali, ó. 5ESP3 e vai ficar com 5 vezes 10 na 3. Claro que aqui está com aquela notação científica com 3 algarismos significativos, né? Que eu deixei. Por isso que apareceu aqui 5,00. Mas é a mesma coisa que 5 vezes 10 na 3. Isso é uma forma bem prática, né? Porque com um botão tu já escreve a notação científica. Tu não precisa escrever vezes, 1, 0, elevado, nada. Não. Tu só escreve ESP e pronto. Vamos pegar outro exemplo aqui. 3 vezes 10 na menos 4. Como é que ficaria então? Tu vai escrever 3 ESP menos 4. Olha ali, ó. E tu consegue o resultado de 3 vezes 10 na menos 4. Olha ali o negativo, ó. E é basicamente isso. Só tem uma coisa importante que eu preciso falar para vocês, né? Esse número negativo aqui na expoente, né? Como eu já tinha dito antes, algumas calculadoras não vão aceitar se tu digitar com esse número aqui, certo? Para isso, elas vão precisar que tu selecione essa tecla aqui, ó, que é a tecla de mudar o sinal, né? Por exemplo, se eu pegasse e quisesse escrever 3 vezes 10 na menos 4 na minha calculadora antiga, usando essa tecla aqui de negativo, ela não ia aceitar, ela ia dar erro. Por quê? Porque ela não consegue aceitar esse negativo no expoente. Para algumas calculadoras, né, escrever negativo no expoente só com essa tecla aqui, que é a tecla de mudar o sinal. Ela basicamente muda o sinal de qualquer número ou conta, ela como se adicionasse um sinal negativo na conta. Só que ela funciona em algumas calculadoras especificamente para isso, né, para botar negativo no expoente, e só quando for expoente, né? Então, se tu quiser escrever 3 vezes 10 na menos 4 com essa calculadora, tu escreve 3 ESP menos, aqui troca o sinal, 4. E aí ela consegue fazer o cálculo, ou consegue entender a notação científica, né? Eu não sei por que que algumas calculadoras são assim, mas se a tua calculadora não estiver aceitando esse negativo aqui, talvez seja porque tu precisa apertar essa tecla aqui. Daí tu testa com ela e vê se ela aceita essa notação científica. Ok, vamos testar com outros então.
2,3 vezes 10 na 4. Como é que ficaria aqui? Ficaria 2,3 ESP4. Aí ela entenderia a notação científica. Ó, bem fácil. E esse aqui, 1,2 vezes 10 na menos 3. Ficaria como 1,2 ESP menos 3. Né? Lembrando que tu também poderia usar essa tecla aqui de trocar o sinal para negativo no expoente. Beleza. Mas tu também pode representar números que não multiplicam nada na frente da potência da base 10. Por exemplo, o número 100.000, né? Que é esse aqui, que é 10 elevado na 5. Como é que tu colocaria ele? Bom, para ele tu pode escrever simplesmente ESP5, que a calculadora vai entender. Se tu escrever só ESP5, ela vai entender que tu está falando de 1 vezes 10 na menos 5. Né? Que aqui tu pode escrever o 1 multiplicado aqui na frente, é opcional, né? Como eu já tinha dito. Ela só botou porque eu tinha deixado aqui os algarismos significativos. Algumas calculadoras não vão aceitar só escrever ESP5, né? Mas é raro. Mas para elas aí tu tem que escrever o 1 na frente, 1 ESP5 aqui na calculadora, que daí elas conseguem aceitar. Só que isso é bem mais raro. Então, tá, e agora, se eu quiser voltar para o normal, não quero mais modo científico, não quero que ela deixe tudo em modo científico, eu quero como estava antes. Bom, para isso que tem a função normal. O que que tu vai fazer? Tu vai selecionar apertar no molde 3 vezes, de novo, como tu tinha feito antes. E ali, ela vai te dar essas três opções de novo, né? Aí tu vai selecionar o modo normal, apertando na tecla 3. E aí ele vai te perguntar, normal 1 ou normal 2? O que são esse normal 1 e normal 2? Então, o normal 1, tu consegue digitar números pequenos, como esse daqui, 0,1001, normalmente, né? Vamos, por exemplo, selecionar o normal 1. Tu aperta a tecla 1 para selecionar o normal 1. Tu consegue digitar 0,1, tu consegue digitar 0,01 e ele aparece do mesmo jeito. Só que qualquer número menor do que isso, por exemplo, 001, vai ficar como notação científica. Então, qualquer número menor do que 1/100 vai ser automaticamente convertido em notação científica. E aqui não tem aquela restrição de algarismo significativo. Vai aparecer todos os algarismos que não são zero, que são relevantes, aqui. Mas ela já vai fazer em notação científica. E o normal 2, como é que funciona? Bom, para isso a gente vai de novo, né? Clicar em molde 3 vezes, selecionar 3 para o normal e aí clicar em 2 para o normal 2. Aí, nesse caso, tu vai digitar um número pequeno e ele vai aparecer exatamente como tu digitou. Não importa o quão pequeno, 0,0001 vai sair exatamente como tu digitou, certo? Então, o normal 2 ele deixa exatamente como tu digitou, mesmo que seja um número muito pequeno. Né? Eu prefiro o normal 1. Por quê? Porque ele é mais prático, ele já dá, quando tu estiver trabalhando com números muito pequenos, ele já te dá em notação científica, já te poupa o trabalho, né? Diferente do normal 2, que tu vai ter que ficar naquela lenga-lenga de contar quantos zeros pode se perder no meio, né? A maioria das calculadoras já vem já com o normal 1, né? Mas algumas já vêm com o normal 2, então, dependendo de como que é a tua calculadora, ou qual molde que ela tá, tu pode trocar para a função que é da tua preferência. Ok. E para que serve a função 10 na x, né? Que é essa função aqui que eu tinha comentado no vídeo passado. Usado ela de exemplo, na verdade. Função 10 na x, então ela pode ser usada para notação científica também? Poder pode, mas é que ela é uma função com uma finalidade diferente. Ela serve para quando tu está trabalhando com números com vírgula na potência, né? Quando esse x aqui ele é um número quebrado e tu quer calcular o resultado da conta inteira.
né? Por exemplo, tu tem esse número aqui, 10 elevado na 2,3. Como é que tu faz? Tu vem aqui, né? Como o 10 na x ele é uma função que está em cima da tecla log, em verde, tu vai ter que apertar o Shift aqui primeiro, né? Para acessar a função 10 na x, tu tem que apertar Shift primeiro, porque senão tu vai acessar a função log. Então, tu vem aqui, aperta Shift, 10 na x, e aperta 2,3, que é o número que tu quer no teu expoente. E aí tu vai ter esse resultado aqui, certo? Vamos pegar outro exemplo aqui, né? Por exemplo, 2 que multiplica 10 elevado na 0,5. Como é que tu vai fazer aqui? Tu vai apertar 2, Shift, 10 na x e 0,5, que vai dar esse resultado aqui, certo? Mas essa função aqui, ela é para cálculo, ela não é para representar notação científica, né? Para isso já tem a função ESP, né? Que ela é bem mais prática do que tu ficar digitando Shift 10 na X. A função ESP ela já é para notação científica, então ela é para quando tu está trabalhando com números em notação científica e assim por diante. A função 10 na X, ela é um cálculo separado, então se tu ficar usando ela para usar notação científica, tu pode acabar confundindo ou confundindo a calculadora e ela fazer a operação errada, né? Porque ela tem outras finalidades. Então eu recomendo que você sempre use ESP para fazer notação científica, certo? Então, só relembrando, né? Aqui, quando tu tem um expoente negativo, tu pode simplesmente jogar ele para baixo, né, numa fração, trocando o sinal dele. Por exemplo, 5 vezes 10 na menos 4. Tu pode pegar toda essa base aqui e botar para baixo e vai ficar 5 que divide 10 na 4. Olha ali, trocou o sinal. E do contrário também funciona. Por exemplo, tu tem todo esse número aqui, né, a potência, e tu tem esse negativo. Se tu botar para cima, ele vai trocar o sinal e vai ficar 2 que multiplica 10 na 3. Então vamos pegar aqui, fazer uma última revisãozinha quando a gente está trabalhando com a multiplicação de potências, né? Uma forma de resolver isso aqui é tu pegar e multiplicar tudo que não for a potência na base 10, né? Que é o 5 e o 3, e multiplica eles separado, aqui. E aí, a que for a potência na base 10, tu pega e multiplica separado também. Aí, 5 vezes 3 vai dar 15, que vai multiplicar o 10 elevado no quê? Tu tem aqui, quando tu tem multiplicação de potência na base 10, na mesma base, tu soma os expoentes. Então, tu vai somar esse aqui com esse aqui e vai dar vezes 10 elevado na menos 6 mais 2. Menos 6 mais 2 vai dar menos 4. Então, vai ficar 15 vezes menos 4. Só que, olha aqui, isso aqui não é notação científica ainda. Por quê? Porque ele tem dois... ele tem uma dezena aqui, ele tem 2 dígitos antes da vírgula. E isso aqui não pode. Notação científica é, por definição, quando a gente tem uma única unidade e os outros dígitos são com vírgula, certo? Então tu não pode deixar aqui, porque notação científica são só números entre 1 e 10. Não pode nada acima disso. Então tu vai ter que transformar isso aqui em um número com vírgula. Tu põe uma vírgula aqui, né? E como tu desloca a vírgula para a esquerda, o número aqui vai aumentar. Então, de menos 4 vai ficar para menos 3. Então, vai ficar desse jeito aqui, certo? Se tu for calcular na calculadora, ela já vai te dar o resultado direto desse jeito, né? Quer seja com modo normal 1 ou modo científico. Eu vou ajustar aqui para o modo normal 1. Ó, seleciona 3, normal, normal 1. Se tu digitar 5 ESP menos 6 vezes 3 ESP 2, o resultado vai ser esse aqui, ó. Já 1,5 vezes 10 na menos 3.
Porque é isso que é a notação científica, e não 15 vezes 10 na menos 4, certo? Vamos só rever outro cálculozinho para revisar. 6 vezes 10 na 4 dividido por 3 vezes 10 na 8. Então, quando tu tem divisão, é mais ou menos a mesma coisa. Vamos separar o que é os múltiplos, né? 6 dividido por 3, que vai dar 2. E aí isso aqui tu vai dividir. E quando tu tem uma divisão, tu vai subtrair os números, né? Tu vai subtrair o número de cima pelo número que está embaixo. E aqui então vai ficar 10, que está elevado na 4 menos 8. 4 menos 8 vai dar menos 4. Então o resultado é 2 vezes 10 na menos 4. Outro jeito que tu pode fazer isso, né, é quando tu tem um número aqui, né? Lembra que quando tu tem um expoente na parte de baixo, tu pode jogar ele para cima, trocando o sinal. Então isso aqui vai ficar 6 dividido por 3 vezes 10 na 4 e vezes 10 na menos 8. O 8 passou para cima, trocando o sinal. E agora tu tem multiplicação, então tu vai somar os expoentes, certo? Aqui tu vai somar, só que como ele está negativo, vai ficar 4 mais menos 8, que vai ficar 4 menos 8. E aí isso aqui vai levar a isso aqui. 6 dividido por 3 vai dar 2, vezes 10, que vai dar 10 na menos 4. E se tu calcular na calculadora, vai dar exatamente esse resultado. 6 ESP 4 dividido por... Olha ali, eu botei os parênteses para sinalizar que está tudo isso aqui embaixo da fração, né? Lembra da aula passada. E o resultado vai ser 2 vezes 10 na menos 4. E é basicamente isso, né? Eu espero ter ajudado também com essa aula, né? Espero não ter gerado mais confusão, mais dúvida ainda. Mas se vocês tiverem ainda alguma dúvida de calculadora, de matemática, de cálculo, qualquer coisa, podem entrar em contato comigo, né? Com o pessoal do PET. E a gente vai tentar ajudar vocês. Então, é isso. Espero que tenham gostado.